Meus queridos e amados irmãos em Cristo, chegamos ao momento mais importante do programa Missionário da Verdade. Trazemos hoje um tema que é um tanto polêmico, um tema que é pouco abordado nos seus estudos dentro das igrejas. Muitas das vezes nós vemos as igrejas pedindo, nós ouvimos as igrejas apelando, nós ouvimos e vemos as igrejas apontando, as igrejas impondo, e nós não vemos estudos sobre o tema. Muitas das vezes, quando alguém vai questionar alguns falsos profetas, alguns falsos mestres, que muitas das vezes têm um conhecimento da verdade, eles se voltam para nós e dizem que nós estamos questionando porque nós somos pessoas ruins. Nós estamos questionando porque eu quero dinheiro para mim. Nós estamos questionando porque nós não queremos dar dinheiro para Deus. E inventam diversas desculpas e acabam que enganando as pessoas. Mas perguntar é saudável. Perguntar é algo divino, é algo bíblico. Você ter o conhecimento da verdade é um direito seu dentro das denominações, dentro das igrejas nos nossos dias. O problema é que as pessoas, muitos falsos profetas, muitos falsos mestres, eles têm enganado a milhares e milhares de pessoas. E as pessoas caem por quê? Porque o próprio Deus diz: errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Errais não conhecendo as Escrituras. O povo perece por falta de conhecimento, está lá em Oséias. Então, o povo, ele é enganado pela falta de conhecimento da palavra de Deus. O povo é ludibriado porque essas pessoas usam argumentos frágeis, usam textos fora do contexto para enganar as pessoas dentro das denominações. E acabam que acusando, causando medo, causando terror de um Deus terrível, que é um Deus que quer o seu dinheiro, que deseja o seu dinheiro, um Deus que se você não der o dinheiro, você vai para o inferno, um Deus que se você não ofertar, você não dar o dízimo, você vai ser condenado, o devorador vai à sua casa, a doença vai chegar, o desemprego. As pessoas dizem que se você não der o dízimo, os falsos profetas, e é uma cultura hoje dentro das igrejas, você não irá para o céu. Esse é o ensinamento que nós temos hoje dentro das denominações, dentro das igrejas. Por isso nós vamos trazer um Meus queridos e amados irmãos em Cristo, chegamos ao momento mais importante do programa Missionário da Verdade. Trazemos hoje um tema que é um tanto polêmico, um tema que é pouco abordado nos seus estudos dentro das igrejas. Muitas das vezes nós vemos as igrejas pedindo, nós ouvimos as igrejas apelando, nós ouvimos e vemos as igrejas apontando, as igrejas impondo, e nós não vemos estudos sobre o tema. Muitas das vezes, quando alguém vai questionar alguns falsos profetas, alguns falsos mestres, que muitas das vezes têm um conhecimento da verdade, eles
se voltam para nós e dizem que nós estamos questionando porque nós somos pessoas ruins. Nós estamos questionando porque eu quero dinheiro para mim. Nós estamos questionando porque nós não queremos dar dinheiro para Deus. E inventam diversas desculpas e acabam que enganando as pessoas. Mas perguntar é saudável. Perguntar é algo divino, é algo bíblico. Você ter o conhecimento da verdade é um direito seu dentro das denominações, dentro das igrejas nos nossos dias. O problema é que as pessoas, muitos falsos profetas, muitos falsos mestres, eles têm enganado a milhares e milhares de pessoas. E as pessoas caem por quê? Porque o próprio Deus diz: errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Errais não conhecendo as Escrituras. O povo perece por falta de conhecimento, está lá em Oséias. Então, o povo, ele é enganado pela falta de conhecimento da palavra de Deus. O povo é ludibriado porque essas pessoas usam argumentos frágeis, usam textos fora do contexto para enganar as pessoas dentro das denominações. E acabam que acusando, causando medo, causando terror de um Deus terrível, que é um Deus que quer o seu dinheiro, que deseja o seu dinheiro, um Deus que se você não der o dinheiro, você vai para o inferno, um Deus que se você não ofertar, você não dar o dízimo, você vai ser condenado, o devorador vai à sua casa, a doença vai chegar, o desemprego. As pessoas dizem que se você não der o dízimo, os falsos profetas, e é uma cultura hoje dentro das igrejas, você não irá para o céu. Esse é o ensinamento que nós temos hoje dentro das denominações, dentro das igrejas. Por isso nós vamos trazer um ensino básico, porém quase que completo. Não é completo porque o tempo não dá, mas nós vamos correr para a gente trazer aqui um estudo sobre a verdade, sobre o dízimo. Então aperte os cintos, pare o que você estiver fazendo, pegue uma caneta, pegue um papel para anotar os versículos-chave para você depois ir estudar, para você depois perguntar ao seu pastor, para você depois buscar a verdade, buscar o conhecimento, porque se é para nós ofertarmos, se é para nós darmos o dízimo, que seja da forma correta, que não sejamos enganados, que não sejamos ludibriados, engodados por esses falsos profetas com mentiras, como hoje é um absurdo o que esses falsos profetas fazem nos púlpitos das igrejas, mentindo para pessoas humildes, pessoas que não têm condições financeiras, pessoas que estão enfermas, que estão doentes, e eles lá mentindo, cuspindo heresia, e as pessoas engolindo por falta de conhecimento, por falta de leitura bíblica. Porque esses falsos profetas, esses falsos mestres que enganam, ele usa um texto pequeno, muitas vezes da Bíblia, fora do contexto, não explica o contexto, não explica como era, como foi, o que foi, como aconteceu. Eles simplesmente querem arrecadar. As igrejas hoje, a maioria tem metas, elas são empresas, infelizmente. E nós devemos entender, nós estamos nesse meio, nós devemos cultuar, nós devemos participar do culto, nós devemos confraternizar com os irmãos, mas venhamos a fazer da forma correta, não sejamos enganados, não sejamos engodados por esses falsos mestres. Então, meus queridos e amados irmãos, para que você que me ouve neste momento possa reter a verdade das Escrituras, você vai ter que agora eliminar da sua mente a cultura, eliminar da sua mente tudo que você ouviu, eliminar da sua mente o que lhe ensinaram e prestar atenção neste ensino.
depois você compara. Porque o problema de hoje é que as pessoas não comparam o que é dito no púlpito, na rádio, com a palavra de Deus. As pessoas não comparam, não estudam, não buscam a verdade e são facilmente enganadas. Meus queridos e amados irmãos, essas pessoas que usam esses textos fora de contexto muitas vezes não explicam. Talvez você neste momento esteja bloqueado. Talvez neste momento lavaram a sua mente sem você perceber. Mas deixa eu te falar uma coisa neste dia, nesta tarde. O seu pastor, ele pode parecer um homem de Deus. Talvez até seja, porque muitas pessoas, muitos pastores também, eles estão lá, mas não têm o conhecimento da verdade. Às vezes são até pessoas boas. Mas deixa eu te falar uma coisa. Ele pode passar uma semana inteira falando para você. Eu que estou aqui, posso passar o mês inteiro falando para você aqui, mas só há uma verdade. E não é o que o seu pastor pensa, não é o que eu acho, não é o que você pensa que é. Só existe uma verdade e ela está na palavra de Deus. Se o que eu penso é contrário à palavra de Deus, então eu estou errado. Se o seu pastor, o que o seu pastor pensa e fala, não está de acordo com as sagradas escrituras, então ele está errado. Se você que me ouve neste momento, se o seu pensamento, mas eu acho que é assim, eu acho que é aquilo, eu acho que é dessa forma, se não está de acordo com as escrituras sagradas, você está equivocado. A maioria pode estar equivocada. Então vamos ao estudo da palavra de Deus para que Cristo, com a sua misericórdia, com a sua graça, ele possa nos encher do conhecimento, possa quebrar as vendas, tirar as vendas dos nossos olhos e quebrar as correntes em nome de Jesus. Meus queridos, o nosso compromisso, o compromisso dos missionários da verdade, não é com a mentira, não é com o engano. Nós somos os missionários da verdade. Então, o nosso compromisso é com a verdade. Eu sempre falei aqui, em todos esses anos do programa Missionário da Verdade, que o nosso compromisso não é com o pastor da nossa igreja. O nosso compromisso não é com a Farol FM, o nosso compromisso não é com o governo de Alagoas, embora nós temos com todos eles um respeito e nós temos que obedecer suas normas, mas o nosso compromisso é com a verdade do Evangelho. Primeiramente, para que nós venhamos a entender todo o contexto, vamos saber um pouco sobre a igreja nos nossos dias, alguns dados que eu colhi para que os irmãos venham a entender a proporção de tudo isso. Meus queridos, segundo uma pesquisa, os pastores mais ricos do nosso país, os 5 mais ricos, em primeiro lugar está o Edir Macedo, em segundo lugar o Valdomiro Santiago, em terceiro lugar Silas Malafaia, em quarto lugar R.R. Soares e em quinto lugar Estevão Hernandes. Estevão Hernandes, que é da Igreja Renascer, R.R. Soares da Igreja da Graça, Silas Malafaia das Assembleias de Deus e o Valdomiro Santiago da Mundial e Edir Macedo da Igreja Universal. Segundo a pesquisa, esses são os pastores mais ricos, são riquíssimos no nosso querido Brasil. Temos também aqui alguns dados sobre as maiores igrejas do território brasileiro, onde em primeiro lugar a Igreja Católica, com 123 milhões de pessoas, segundo dados do IBGE, é a igreja que detém a maior quantidade de membros dentro do território brasileiro. As Assembleias de Deus, junto com as pentecostais, segundo dados do IBGE em 2010, tinha 37 milhões. E segundo a Datafolha, em 2014, 65 milhões.
Então acreditamos que isso aí hoje deve estar em torno de, quem sabe, 80 milhões de membros hoje, apenas das igrejas pentecostais. As igrejas pentecostais hoje possuem cerca de 108 anos, mais ou menos, vamos colocar assim por cima. A igreja batista com 12 milhões e os presbiterianos com 1.200.000 membros. Esses são os dados do IBGE. São as 5 maiores igrejas, né, que nós podemos colocar aqui no nosso programa, para que os irmãos entendam um pouco da dimensão do que nós estamos falando. Se nós estamos falando sobre dízimo, nós vamos falar sobre riquezas, vamos falar sobre os pastores mais ricos também do Brasil, que nós viemos a entender. Esses são os pastores mais ricos do Brasil, que foi citado, e essas são as igrejas de maiores membros, né? Então nós podemos dizer que hoje as igrejas pentecostais, junto com as Assembleias de Deus, elas formam em torno de 80 milhões de membros. Então, se existe hoje mais ou menos 80 milhões de membros apenas das Assembleias de Deus, então, vamos dizer assim por cima, já pensou cada membro desse, ou pelo menos a metade, vamos dizer que a metade não, 30% desses membros dizimando apenas R$100, apenas R$100 por mês. Então, se 30% desses membros apenas da Assembleia de Deus dizimar apenas 30% desses 80 milhões, já equivale ao PIB de alguns países. É muito dinheiro. É muito dinheiro. O PIB de alguns países. Imagina só as Assembleias de Deus junto com as igrejas pentecostais. Eu acredito que se juntasse o dízimo de todas essas denominações, dava para a gente construir um outro país. Mas, infelizmente, muitos estão sendo investidos de forma equivocada e muitas das vezes de forma que não agrada a Deus. No nosso país, hoje existem 87% de cristão. Nós somos um território, segundo o IBGE, com 87% de cristãos. Ou seja, somos um país extremamente cristão. Somos, apesar das leis informarem que somos um país laico, nós somos um país cristão. E esses cristãos, eles são, e muitas das vezes são fiéis, muitas das vezes são alienados, muitas vezes são religiosos, muitas das vezes estão ali, mas não sabem nem o porquê estão. Mas somos um país cristão. Vamos entender sobre as igrejas, o que as igrejas pensam sobre o dízimo e o que alguns teólogos também pensam sobre o dízimo. As Assembleias de Deus, ela acredita que o seu membro, ele tem obrigação de dar o dízimo. Eles entendem que se você não der o dízimo, você estará roubando a Deus. Isso eu mesmo ouvi muitas das vezes em muitos cultos das Assembleias de Deus, no qual eu participei. E acredito que você, membro, também já tenha ouvido em muitos dos cultos que se você não der o dízimo, você estará roubando de Deus, porque ele lê lá Malaquias 3:10. Essas outras denominações, como a Igreja Universal, a Igreja Mundial, a Igreja da Graça, a Igreja Renascer, elas também acreditam que se você não der o dízimo, você estará roubando de Deus. E muitas delas acreditam também que, além disso, você vai trazer maldição para sua casa, que o devorador vai entrar na sua casa. Então é isso que essas igrejas acreditam. A presbiteriana, ela tem já se divide. Alguns teólogos presbiterianos acreditam que é devido. Outros teólogos já acreditam que não. A igreja, porém, ela recebe o dízimo, né? As igrejas presbiterianas no Brasil, segundo um dos maiores teólogos brasileiros, Augusto Nicodemos,
A igreja presbiteriana nos Estados Unidos, ela, dependendo do ano, ela cobra apenas de um membro 5% e não 10%. Então, depende muito de cada denominação, as igrejas presbiterianas. Existe no Brasil uma igreja que não cobra o dízimo dos seus membros, que é a Igreja Congregação Cristã do Brasil, que hoje ela detém cerca de 2 milhões de membros. Elas acreditam apenas na oferta voluntária, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. O pastor e pregador Hernandes Dias Lopes, um dos maiores pregadores hoje da igreja brasileira, ele acredita, ele que é da igreja presbiteriana, ele acredita na obrigatoriedade do dízimo, segundo uma das suas ministrações. Já o pastor Augusto Nicodemos, um grande teólogo brasileiro, ele acredita que não necessariamente é obrigatório o dízimo, mas pode ser entregue, embora ele dá a sua contextualização, que ele acredita que a oferta ela tem que ser proporcional ou maior do que o dízimo, pelo que se entende. Porém, ele deixa meio que aberto à obrigatoriedade. Já Silas Malafaia, ele também acredita na obrigatoriedade do dízimo. Porém, nós ouvimos que certos pastores acreditam, certas igrejas, elas também acreditam, deixam de acreditar. Mas o que a palavra de Deus, ela realmente diz? O que a palavra de Deus fala sobre o dízimo? Como ele surgiu? Onde ele se encaixa para o cristão? Ele pode ser dado nos nossos dias? Ele existia antes da lei? Para quem era o dízimo? Como era feito, como era realizado a entrega dos dízimos? Então vamos entender. Eu agora vou correr por conta do tempo, mas vamos entender agora, biblicamente, tudo sobre o dízimo, a verdade sobre o dízimo, biblicamente. O livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 20, é onde encontramos a primeira menção sobre o dízimo, no qual Abraão, após voltar de uma guerra, ele, dos seus despojos, o dízimo do espólio de guerra, o dízimo do que ele arrecadou na guerra. Então, a Bíblia menciona a primeira menção do dízimo, isso antes da lei de Moisés, antes da lei mosaica. O dízimo, ele foi realizado por Abraão, lá em Gênesis, capítulo 14, versículo 20. Porém, nós podemos observar que a Bíblia não menciona em nenhum outro momento que Abraão, ele entregava o dízimo da sua colheita, que ele entregava o dízimo das suas ovelhas, do seu gado. Em nenhum momento. A Bíblia fala que esse é o único momento que nós encontramos Abraão ofertando dízimo para Deus, e esse dízimo ele foi entregue para Melquisedeque. Então, nós podemos entender, o dízimo ele já existia, mas nós não podemos afirmar que esse dízimo era mensal. Nós não podemos afirmar que esse dízimo era das colheitas. Nós não podemos afirmar que Deus ele obrigou Abraão a dar o dízimo mensalmente, anualmente, trianualmente. Um dos grandes teólogos, John MacArthur, ele explica que esse dízimo ele era totalmente voluntário, que era um dízimo que não tinha obrigatoriedade, não tinha conexão com a lei de Moisés. O dízimo da lei de Moisés era diferente desse dízimo realizado por Abraão. Mas como foi que surgiu esse dízimo?
como surgiu o dízimo nessa época, para nós entendermos porque Abraão ele realizou a oferta do dízimo para Deus através daqueles espólios de guerra. Nós devemos entender que existiam outras nações e eram costumes daquelas nações, eram costume das nações oferecer um dízimo para o Deus que eles acreditavam. Não existia apenas o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso para aquelas outras nações. Para outras nações existia um Deus de Agô, existiam outros deuses, e esses deuses, antes deles irem para as guerras, eles adoravam aqueles deuses pagãos e ofereciam o seu sacrifício de guerra quando voltassem. Então, quando eles voltavam da guerra, quando eles ganhavam, eles entregavam 10% daqueles espólios de guerra. E assim também foi com Abraão. Assim como Abraão, ele consagrou a Deus aquela vitória e entregou os 10%. Também era um costume das nações naquela época. Era um costume de quando fossem guerrear, apresentar a causa ao seu Deus, seja o Deus Todo-Poderoso ou as outras nações, oferecer aos deuses pagãos, mas eles davam os 10%. Então era uma cultura daquela época. A Bíblia não menciona que era mensal, que era anual, que era dinheiro, que era plantação. Não menciona que Abraão realizava das plantações. Então, se alguém diz para você essas coisas, peça para mostrar na Bíblia Sagrada, com certeza não irão achar, porque são enganadores, porque querem ludibriar a sua mente. Mas veja bem, Abraão, ele deu o dízimo daqueles espólios de guerra, mas ele deu voluntariamente. A Bíblia não menciona obrigatoriedade para Abraão, então foi voluntariamente. Meus queridos e amados irmãos, o dízimo, ele era realizado voluntariamente antes da lei de Moisés. Mas e na lei de Moisés, como era feito? O dízimo ele era dividido em mais ou menos 3 tipos de dízimo. E nós devemos saber como era feito esse dízimo. Esse dízimo era em dinheiro? Esse dízimo era para quê? Para qual motivo Moisés instituiu a lei do dízimo? Então vamos entender agora. Vamos acompanhar a leitura de Deuteronômio capítulo 14, para que nós venhamos a entender o motivo pelo qual Moisés instituiu o dízimo e como que era feito. Isso nós vamos agora contextualizar com a obrigatoriedade que esses pastores impõem no púlpito. E vamos entender se a obrigatoriedade que ele impõe dentro da lei judaica, se eles estão cumprindo também com os termos que a lei mosaica ela pede. Então, meus queridos, o dízimo, lá no capítulo 14 de Deuteronômio, a palavra de Deus ela diz: certamente darás os dízimos. Os dízimos. Se aqui está falando que era os dízimos, então não necessariamente era só um tipo de dízimo. Existiam vários outros tipos de dízimo, mas não era dinheiro. E eu vou estar provando isso para os irmãos. Não era dinheiro. Dinheiro existia na época? Sim, existia, e eu estarei provando. Mas os dízimos eram dados, e a palavra de Deus diz lá na lei mosaica que certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes. De que era o dízimo? Das sementes, que ano após ano também o dízimo não era mensal. O dízimo ele era anual. Era o dízimo de toda a sua semente, que ano após ano se recolhia no campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que o Deus escolher, para ali fazer habitar o seu nome, olha o que era feito com o dízimo: comerás. Como assim? Comer o dízimo? Comer o dízimo? Justamente, meus queridos, a palavra de Deus diz que aquelas sementes, os cereais, vinho, azeite, o primogênito das vacas, das ovelhas, era para ser comido perante o Senhor teu Deus. Meus queridos,
aqui a lei de Moisés pedia para que as pessoas que levassem o seu dízimo anualmente, não mensalmente, em alimentos agropecuários e não em dinheiro, era levado e ainda era consumido juntamente com a sua família perante Deus. E dali uma parte ia para os levitas. Vamos continuar. Quando o caminho te for muito comprido demais, que eu os não possa levar, por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os. O que a palavra de Deus está dizendo aqui? Quando o lugar, o templo, for muito distante de onde você mora, anualmente, você, ao invés de ir lá levar, você vai vender todo o seu dízimo. Olha aqui, entrou o dinheiro. Vai vender o seu dízimo, mas veja só, veja o que o contexto fala sobre o dízimo. Era para vender e entregar nas mãos do sacerdote e levitas? Não. Veja o que a palavra de Deus diz. Vende-os e leva o dinheiro na tua mão. É aqui, dinheiro existia, mas não era dado como dízimo. Leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Quando chega lá, esse dinheiro dá-lo-ás por tudo o que deseja a tua alma, ou seja, tu comprarás o que a tua alma deseja, vinho e o que a sua alma desejar, e vai comer ali perante o Senhor. Novamente aqui, comer perante o Senhor. Tu vai vender e vai levar para lá. Chegando lá, você vai comprar vaca, carneiro, vinho, vai vender aquele dízimo e vai comer ali perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás tu e tua casa. Aí ele diz: porém, não desampares o levita que está dentro da cidade, pois não tem parte na herança contigo. Ou seja, pega aquele teu dízimo, vai para a cidade, vai lá adorar o teu Deus. Você vende antes o dízimo, já que é longe, né? Você vende. Quando você chegar lá, você vai comprar muitos alimentos, vai se alegrar perante o Senhor e vai consumir o seu dízimo. Consumir. Era isso que a lei mosaica ela falava, meus queridos. Então, meus queridos, trazendo para os nossos dias, já que esses pastores impõem descaradamente a obrigatoriedade do dízimo ali em Malaquias 3:10, da lei mosaica, da lei judaica, então por que não faz da forma correta? Então, por que não instrui as pessoas a pegar o seu dízimo, vender quem mora longe, vender, comprar de comida e ir para a igreja fazer uma festa com os irmãos, confraternizar em frente ou perante Deus? Por que não instrui que aos irmãos, ao invés de levar dinheiro, levar apenas cestas básicas para a igreja, para ajudar o pastor? Por que não instrui dessa forma? Por que não faz conforme a Bíblia Sagrada menciona? Meus queridos, eles impõem a lei de Moisés, a lei judaica. Nós somos cristãos, nós somos gentios, mas nós vamos chegar lá, vamos chegar em Malaquias ainda. Mas nós já entendemos aqui, primeiro, o dízimo ele não era mensal, ele era anual. Segundo, o dízimo não era em dinheiro, era em alimento. Isso na lei mosaica, na lei judaica, era alimentos. E terceiro, o dizimista consumia o dízimo junto com os irmãos e a família. Isso está escrito em Deuteronômio, todo o capítulo de número 14. Aí eu pergunto mais uma vez, a palavra de Deus diz lá em Deuteronômio 14 que comerás o dízimo. Você come dinheiro? Algumas vezes você chegou lá na hora da salva do púlpito e arrochou o dente no dinheiro? Meus queridos, nós devemos estudar as Escrituras Sagradas. Eu não importa se você concorda ou não concorda, é a palavra de Deus quem fala, é a palavra de Deus quem está
sendo citada. Eu não estou tirando fontes aqui da doutrina da igreja, do que alguém pensa ou deixou de pensar. O que eu falo aqui, o que estou falando, é a palavra de Deus. Mas vamos lá, vamos adiante. Sabe qual é o problema, meus queridos? O problema maior é que eles não ensinam a verdade. Porque não abrem o jogo, porque não falam a verdade. O maior problema é porque as pessoas são enganadas. As pessoas são instruídas de uma forma sem contexto, sem explicar a verdade. Se é para exigir o dízimo conforme a lei judaica, então por que não age conforme a lei judaica? Veja bem, meus queridos, ainda no capítulo 14 de Deuteronômio, versículo de número 28, ele diz o seguinte: ao fim de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do 3º ano e recolherás na tua cidade. Então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão, a viúva, que estão dentro da tua cidade, comerão e se fartarão, porque para que o Senhor teu Deus te abençoe e todas as obras das tuas mãos que fizerem. Meus queridos, aqui nós vemos mais uma imposição para o dízimo, para aquelas pessoas que dão o dízimo como obrigatoriedade. Se eu obrigo alguém dentro da lei judaica a dar o dízimo, então a palavra de Deus aqui está dizendo que após 3 anos, a cada 3 anos, você vai recolher todo o dízimo, a igreja vai recolher todos os dízimos e vai ajudar o órfão, a viúva, o estrangeiro. Ou seja, se eu estou dando meu dízimo mensalmente, então vamos cumprir dentro da lei judaica. Isso para quem obriga dentro da lei judaica, né? Vamos cumprir. Alguém já viu alguma vez esses pastores que que acusam a obrigatoriedade do dízimo? Já viram alguma vez, de 3 em 3 anos, na igreja, ajudando os órfãos, as viúvas, o estrangeiro, pagando a conta deles, colocando eles numa escola, pagando a escola deles? Alguém já viu alguma vez, caros ouvintes? Acredito que não. Eu acredito que ninguém ouviu nem viu, porque eu não vi. Sabe por quê? Porque eles pegam apenas o que interessa. Eles cumprem e querem que você cumpra apenas o que tem de interesse. Mas a verdade, o contexto não é pregado. Porque eles precisam arrecadar, eles têm metas. Muitas vezes não são igrejas, são empresas, mas não ensinam a verdade para os membros. Não ensinam, não têm o interesse que os membros saibam a verdade. Porque não explica. Porque fica impondo a lei judaica para os cristãos, para o cristianismo, e não cumprem. Por isso, meus queridos, eu repito, existe essa prática hoje. Os pastores, eles dão dinheiro para os órfãos, para as viúvas de 3 em 3 anos do dízimo. Isso é uma lei. Está na lei. Está na palavra de Deus. Então quer dizer que só funciona você fazer, mas eles não. Meus queridos, se é para viver a lei, Jesus morreu em vão. Está escrito lá em Gálatas. Meus queridos, nós vivemos um tempo de engano, mas o conhecimento da verdade abre os nossos olhos. Então, meus queridos, nós já entendemos que o dízimo não era dinheiro e tudo isso que nós já pregamos. Agora vamos entender para quem era o dízimo também. O dízimo ele era para os levitas. Vamos lá para Números, capítulo de número 18, versículo 21 em diante, que diz: aos filhos de Levi dei todo os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação, e nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não leve sobre si os pecados e morram. Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo é este, para que todas as vossas gerações, e não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Eles não terão nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Quem? Levi, os levitas, a tribo de Levi.
Então, meus queridos, o dízimo ele também era destinado para os levitas. Por quê? Porque os levitas eles não tinham herança na terra. Eles moravam em cabanas, cidade próxima ao templo, e eles eram quem cuidava do templo, os levitas junto com os sacerdotes que vieram da tribo de Levi. Então, meus queridos, eles precisavam se manter. Então eles recebiam o gado, recebiam a ovelha, e eles criavam ali naqueles arredores. Eles criavam para se manter, para manter a sua geração, porque eles não tinham herança na terra. Isso era um mandamento de Deus. Então as pessoas iam lá, comia com eles e entregavam a parte para eles. Então era assim que era realizado o dízimo naqueles dias. Por quê? Porque existia os levitas, porque existia o templo, porque existia sacrifício, e eles faziam sacrifício pelo povo, para que Deus viesse a perdoar o pecado do povo. Então, por isso o dízimo era dado para aquelas pessoas, porque existia templo, existia sacrifício, e eles trabalhavam para aquela obra. Diferentemente dos nossos dias, naquela época os sacerdotes e os levitas, eles não tinham nada, eles tinham o que davam ali para comer, eles criavam, eles trabalhavam para isso, que davam para eles e eles iam cuidar. Então é diferente dos nossos dias. Nos nossos dias os sacerdotes, os pastores, presbíteros, apóstolos, eles têm carros luxuosos, eles recebem milhões. Muitas vezes tem pastores aí, são os mais ricos do Brasil, eles estão com seus bolsos cheios. Então é diferente desses sacerdotes, é diferente desses levitas que não tinham riqueza, não tinham herança na terra. Ao contrário de hoje, os pastores, em sua maioria, não todos, lógico, mas grande maioria, principalmente os pastores que são corruptos, pastores que são lobos devoradores, eles estão enganando as pessoas, eles estão lá milionários, eles estão lá enchendo seus cofres com os tesouros, e estão obrigando as ovelhas a fazer o dízimo conforme a lei judaica, mas eles mesmos não cumprem. São pastores que atam fardos pesados, mas eles mesmos não cumprem. É a palavra de Deus quem fala. Pois é, meus queridos, nós já podemos entender que o dízimo ele é muito mais abrangente do que nós imaginamos. Então, se alguém ouviu ou vê algum pastor desses que cobram o dízimo dentro da lei judaica, cumprindo de 3 em 3 anos, levando dinheiro para os pobres, para as viúvas, para os órfãos, anota aí o meu número, 82996845844. Manda uma mensagem para mim que eu quero conhecer esse pastor, quero parabenizar porque ele está cobrando e está cumprindo, mas pelo contrário, eu acredito que nenhum de vocês viram ou ouviram, porque é difícil cumprir quando nós estamos mal intencionados. Então, meus queridos, nós podemos ver também lá no capítulo 18 ainda de Números, no versículo 25, que diz: veja só, disse o Senhor a Moisés, no capítulo de número 24, que diz: porque os dízimos dos filhos de Israel que apresentam ao Senhor em oferta dei-o por herança aos levitas, porquanto eu lhe disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis. Então os levitas não podiam ter nenhuma herança, ao contrário dos nossos dias, como falei. Mas vamos agora para o capítulo chave, Vamos para os versículos chaves que todos os pastores utilizam, que é Malaquias, e vamos entender um pouco sobre o livro de Malaquias. Antes de tudo, meus queridos, nós devemos entender que nenhum versículo isolado ele tem que ser como base teológica para um fundamento de uma ordenança do nosso Senhor Deus. Então, para que nós venhamos a entender Malaquias 3:10, nós precisamos entender primeiro todo o contexto do livro. Para quem era que Malaquias estava se dirigindo? Para quem era que Deus estava se dirigindo através de Malaquias? Então, para nós entendermos melhor, vamos dar uma passada pelos capítulos,
né, para que nós venhamos a entender um pouco de quem era que Deus estava falando. Porque deixa eu adiantar para vocês, Malaquias 3:10 não fala necessariamente do povo. O livro por completo está falando dos sacerdotes. Eram os sacerdotes que estavam enganando a Deus. Vamos lá para nós entendermos melhor. No capítulo 1, nós vemos já como um dos temas, o Senhor reprova os sacerdotes. Por quê? Porque os sacerdotes, eles estavam ofertando a Deus pão imundo. Eles estavam ofertando animais cegos, coxos, enfermos. Está lá em Malaquias capítulo 1. Pode ler. Que eles estavam ofertando esses animais imundos, animais impuros. E ainda estava perguntando a Deus. Deus ainda diz: vocês me oferecem um pão imundo e ainda perguntais em que é que nós havemos profanado? Então os sacerdotes ainda tinham a cara de pau, estavam tentando enganar a Deus, as pessoas elas estavam ofertando, os judeus eles estavam ofertando, mas os sacerdotes estavam escolhendo aqueles animais coxos, cegos, enfermos para o sacrifício, para a entrega para Deus. Então no capítulo 1 nós vemos essas coisas. No capítulo 2 nós já iniciamos com o castigo dos sacerdotes. A palavra de Deus, ela continua dizendo que Deus tinha uma aliança com Levi. Levi, nós sabemos que é a tribo de Levi, que são os levitas, e os sacerdotes vieram da tribo de Levi. Então, Deus ele fala que ele vai ter algo com a tribo de Levi. Por quê? Porque eles estavam profanando, estavam entregando animais imundos, animais, na verdade, aleijados, animais cegos. Então Deus diz: porque os lábios dos sacerdotes eles devem guardar o conhecimento, e da tua boca devem os homens procurar instrução, porque ele é mensageiro do seu exército. Mas vós tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Então Deus não estava satisfeito com os sacerdotes, porque eles estavam fazendo muitos serem desviados. Será que isso acontece nos nossos dias? Será que alguns pastores, será que nós já ouvimos alguns desses pastores desviando a muitos em doutrinas erradas? Será que Deus está se agradando? Bem, assim era em Malaquias, assim era lá nessa época, assim estava acontecendo. Os sacerdotes, eles estavam enganando a Deus, tentando enganar a Deus, só que ninguém consegue enganar a Deus. E eles estavam instruindo erroneamente ao povo. Tanto é que ainda a palavra de Deus fala no capítulo 2 de Malaquias, fala sobre a infidelidade conjugal, que estava acontecendo naquela época, e vários outros pecados. Deus ele já vem falando com os sacerdotes, no capítulo 1, no capítulo 2, ele continua dizendo: enfadais o Senhor com vossas palavras. Quem era que se dirigia a Deus? Era o povo ou eram os sacerdotes? Eram os sacerdotes que se dirigiam a Deus, que clamava pelo povo, que fazia os sacrifícios. Então Deus diz aqui no início do capítulo 3: enfadais o Senhor com vossas palavras. E ainda dizei: em quem enfadais? Nisto que pensais. Qualquer um que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Então Deus ele continua falando aqui no final do capítulo 2, versículo 17. Aí no capítulo 3 ele inicia dizendo: eis que eu envio o meu mensageiro. Aqui é o finalzinho do capítulo 2, e no início ele diz, aqui ele ainda fala com os sacerdotes, mas no início do capítulo 3 ele diz: vocês fizeram tudo isso, então agora eu vou enviar o meu mensageiro. Deus diz que vai enviar o seu mensageiro, o anjo da aliança. Se os sacerdotes estavam corrompidos, Deus precisava consertar aquilo. Então ele vai enviar o anjo da aliança. E a Bíblia diz lá no capítulo 3, no versículo número 2, que esse anjo ele é como fogo, e ele também como a potassa dos lavandeiros, ou seja, ele vai purificar, porque o fogo ele purifica, e ele também vai lavar.
vai lavar toda aquela imundícia, todo aquele pecado. Então esse era o papel que o anjo ia fazer para com os sacerdotes. Aí veja bem e preste bem atenção, no versículo de número 3 de Malaquias 3, ele diz: assentar-se-á como derretedor e purificador da prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como o ouro e como a prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor. Ou seja, esse anjo é para purificar a tribo de Levi, ou seja, os sacerdotes, os líderes, as pessoas que estavam entregando ofertas de qualquer jeito para Deus, animais cegos, animais coxos. Então, nós entendemos aqui, pelo contexto, que Deus não estava falando com o povo. Muitos pastores dizem aí, Deus fala com você, é com você que é o povo. Mas não, aqui Deus estava falando com, digamos, trazendo para os nossos dias de hoje, pastores corrompidos, pastores que entregavam a Deus um culto podre, um culto fétido, um culto que Deus não recebia, pastores que enganavam, tentavam enganar a Deus, pastores que pegavam o dinheiro das ovelhas, mas enganavam, tentavam enganar a Deus. Então é mais ou menos isso o que estava acontecendo. Deus continua aqui no versículo número 5, você vê que o que estava acontecendo com os sacerdotes era algo terrível. Ele diz: chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros. Tinha feiticeiros, né, no meio dos sacerdotes, contra os adúlteros, eles estavam adulterando, contra os que juram falsamente e contra os que desfraudam o salário do jornaleiro, ou seja, desfraudam o salário do trabalhador, mentem contra o trabalhador para conseguir o seu dinheiro e ainda tentam enganar a Deus, e oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia, louvado seja Deus. Aquele povo estava roubando das viúvas, estava roubando dos órfãos, porque existia uma lei, e a lei tinha que ser cumprida. A lei dizia que o dízimo tinha que ser dado também para aquelas viúvas, para aqueles órfãos, e eles tinham que se manter puros e não andar em adultério. Então aí inicia o versículo número 6 de Malaquias, quando diz: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, filho de Jacó, não sois consumidos desde os dias dos vossos pais. Eles falando que eles se desviavam, né? Desde os dias dos pais que eles se desviavam. Deus tenta fazer um acordo com eles, Deus tenta refazer a aliança. Ele diz: tornai-vos a mim e eu me tornarei a vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vos dizeis: em que havemos de tornar? Quem era que falava com Deus? Era os sacerdotes. Então ele dizia: mas Deus, o que é que nós havemos de tornar? Aí Deus diz para ele: roubarás o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Aí Deus diz: nos dízimos e nas ofertas. Aí aqui, quem pergunta para Deus: em que te roubamos? Os sacerdotes. Eles tinham contato com Deus, eles quem conversavam com Deus. Nos dízimos e nas ofertas, diz o Senhor, com maldição sois amaldiçoados, porque de mim roubais a vós. A nação toda trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Com maldição sois amaldiçoados. Aí lá no versículo 10, que é o mais famoso de todos, Malaquias capítulo 3, versículo 10, diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Para que haja o quê? Dinheiro? Para que haja fortunas? Para que pastores andem de carro novo? Não. Para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor. Aí eles ainda mentem quando o versículo 11 diz: por causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra.
O devorador aqui no original eram gafanhotos, e as pessoas, muitos pastores mentem nos púlpitos dizendo para não repreender o demônio, que o demônio vai entrar na sua casa, que os espíritos, e é mentira. Aqui Deus estava falando dos gafanhotos, e aqui tanto é que o contexto diz para que não consuma os frutos da terra, a vide do campo não seja estéril. Então aqui nós vemos que a Bíblia ela é clara, a Bíblia era clara, e ele diz ainda: faz prova de mim para ver se não abrirei as janelas do céu. Abrir a janela do céu, aqui está se referindo à chuva para as plantações. Então as pessoas distorcem o texto, que é uma obrigatoriedade. Aqui nós estamos falando dos judeus, aqui nós estamos falando da lei de Moisés, aqui nós estamos falando da lei judaica. Então quando um pastor ele chegar para você impondo que você viva a lei judaica, é obrigado, vai para o inferno e tal, então pergunta a ele, pega esses versículos, pergunta a ele por que ele não cumpre os outros papéis do dízimo, por que ele não faz conforme a palavra de Deus, por que ele não explica justamente o que está acontecendo ali naquela época. Porque vamos lá, vamos trazer para os nossos dias. Nós já vimos que o dízimo não era dinheiro, nós já vimos que o dízimo era para o povo de Levi, está na lei escrita que era para a tribo de Levi. Você conhece alguém hoje da tribo de Levi? Você conhece alguém hoje dentro da lei judaica? Eu estou falando. Não estou falando do dízimo antes da lei que foi dada por Abraão, dentro da lei judaica. Você conhece alguém da tribo de Levi? Algum pastor desse aí, ele é um sacerdote da tribo de Levi? Ele faz sacrifício no templo? Se você não conhece, então, meu querido, não existe dízimo da lei mosaica nos nossos dias. Não existe, é uma mentira. Essa imposição que estão dizendo que você está roubando de Deus, isso é uma mentira. Não existe. Deus, ele não quer o seu dinheiro. Ele quer a sua voluntariedade. Ele quer o seu coração. Ele quer a sua alma. Ele quer que você, quando for ofertar, oferte com alegria e não por imposição e mentira de líderes. Meus queridos, também casa do tesouro, como está escrito aqui em Malaquias, era conhecido como um armazém. Nós podemos ver lá no livro de Neemias, que era como se fosse um armazém. Neemias é como se fosse o contexto também do livro de Malaquias. Então nós podemos ver que ali armazenava comida, armazenava semente. Então traga o dízimo, traga a alimentação para a casa do tesouro. Era isso que estava faltando, porque eles tinham um horário, eles tinham sacerdotes que precisavam se alimentar e eles não estavam levando esse dízimo para o armazém para que eles pudessem se alimentar. Então estava havendo esse roubo, estava havendo, não temiam mais a Deus. E eles tinham leis que deveriam ser cumpridas. E as pessoas dizem que a casa do tesouro era algo luxuoso, era algo que era para os sacerdotes luxar, e não era, meus queridos. Hoje as pessoas, elas estão, infelizmente, dentro de um sistema muitas vezes corrupto, dentro de um sistema muitas vezes que não querem que as pessoas conheçam a verdade das Escrituras. Meus amados, eu não estou aqui para falar nenhuma heresia. Se você concorda ou não concorda comigo, aí é com você e Deus, porque você tem que pegar todos esses versículos, sentar no seu quarto, orar, buscar o conhecimento. Se você não concorda, eu aceito a sua opinião, mas comigo você pode não concordar, com seu pastor você não pode não concordar, mas com a palavra de Deus você vai ter que concordar, porque a palavra de Deus é o nosso alimento, a palavra de Deus é quem vai nos instruir, e é a palavra do próprio Deus. O que você pensa ou deixa de pensar não tem importância. O que tem importância é o que Deus pensa, o que Deus quer para você, é o que a palavra de Deus ela está dizendo. Então, se você acha que isso aqui o quem está certo é a fala, é a doutrina, você está equivocado, porque o que está certo sempre será a palavra de Deus. Então, meus queridos, vamos fazer um resumo até aqui. Nós entendemos que Abraão, ele ofertou o dízimo ali uma única vez. Ele ofertou o dízimo dos seus despojos de guerra. Ele ofertou um dízimo que não era mensal, era anual. E a Bíblia só menciona uma única vez.
e alguns teólogos afirmam que eram de forma voluntária. Aí veio a lei, Moisés instruiu o povo como uma obrigatoriedade, e essa obrigatoriedade o povo tinha que cumprir. Porém o dízimo ele era anual, de 3 em 3 anos tinha que ser dado para os órfãos, para as viúvas. O dízimo também era comido junto com o dizimista e a sua família perante o Senhor, era entregue em uma festa. E lá em Malaquias os sacerdotes estavam roubando a Deus, estavam entregando animais coxos, animais cegos para serem ofertados, e Deus disse que eles estavam roubando de Deus por isso, porque eles viviam dentro da lei, debaixo da lei. Aí até aqui não tem nada a ver com o cristianismo. Até aqui só fala que o dízimo ele era para os levitas, ele era para a tribo de Levi, era para os sacerdotes daquela tribo. Então até aqui não fala nada. Nós podemos mencionar inclusive que na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, nós não vemos menção de nenhuma igreja fundada pelo apóstolo Paulo, nenhuma igreja fundada no Novo Testamento, ela faz menção do dízimo. Então nós vemos que a nova aliança, ela provavelmente passa a ser voluntária a prática do dízimo. Nós vamos ver isso mais adiante. Então, meus queridos, o dízimo ele era comida, não era dinheiro. O dízimo ele não era mensal, era anual. O dízimo era porque existia tabernáculo, porque existia sacerdote que vivia exclusivamente daquilo. O dízimo era porque existia sacrifício. O dízimo era para os levitas. O dízimo era para os sacerdotes. Isso nós estamos falando da lei de Moisés. Nós estamos falando da lei judaica. O dízimo era comido, como já falei, meus queridos, o dízimo não era para carro novo, o dízimo não era para paletós caríssimos, o dízimo não era para que as pessoas viajassem para a Disney, o dízimo não era para que pastores enriquecessem e se tornasse o 5º, 6º, 7º pastor mais rico do Brasil. O dízimo não era para enriquecer os levitas e os sacerdotes, e o dízimo era também para ajudar as pessoas. E os judeus eles tinham a obrigação de ajudar com aquele dízimo. Ele tinha a obrigação de ajudar o órfão, de ajudar a viúva, de ajudar o estrangeiro. Aí, meus queridos, vamos agora para o Novo Testamento. Vamos rapidamente aqui para que nós venhamos a encerrar. Nós vemos lá em Mateus 23, versículo 23, que Jesus ele repreende os fariseus. Jesus ele repreende os fariseus quando os fariseus estavam dando o dízimo até das mínimas coisas. Veja bem o que o próprio Jesus fala aqui para os fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis fazer estas coisas sem omitir aquelas, guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. O que é que Jesus quer falar aqui? Muitos pegam esse versículo e dizem, olha aí, Jesus disse que os fariseus tinham que dar o dízimo. E agora? O cristianismo, como é que fica? Agora deixa eu lhe perguntar uma coisa. Na época de Jesus, existia templo? Existia. Na época de Jesus, existia sacerdote? Existia. Na época de Jesus, existia sacrifício? Existia a tribo de Levi? Existia. Jesus era judeu? Era judeu. Meus queridos, eu quero dizer para você que Jesus, ele veio cumprir a lei. Então ele não poderia dizer para os sacerdotes não dar o dízimo. Era lei. Então ele instruiu os sacerdotes, inclusive os fariseus, a darem o dízimo. Mas o próprio Jesus diz aqui que não era a coisa mais importante. O próprio Jesus diz aqui que o mais importante era a justiça. O mais importante era a misericórdia. O que adianta você dar o dízimo todo mês se você não tem misericórdia para o seu irmão? O mais importante era isso. Meus queridos,
o próprio Jesus, ele veio cumprir. Porém, aqui nós estamos falando da nova aliança. A nova aliança, ela só teve início com a morte de Jesus. Quando Jesus morreu, é que o Novo Testamento ele foi posto, porque a própria palavra de Deus diz, lá em Hebreus capítulo 9, a partir do versículo 15, que diz: por isto mesmo ele é mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa de eterna herança aqueles que têm sido chamados, porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador, pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei do povo, tomou o sangue dos bezerros, dos bodes, com água e lã, tinta de escarlate e isopo, e aspergiu não só no próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, o qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios de serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificou com sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Para que o testamento tenha valor, o testador precisa estar morto. E foi isso que aconteceu, meus queridos. Jesus, ele morreu e ele deixou a nova aliança, ele deixou o cristianismo, e nós não vemos menção nas igrejas instituídas pelo apóstolo Paulo, nós não vemos menção nas igrejas instituídas do Novo Testamento sobre o dízimo. Nós não vemos menção. Se é para ensinar o povo, por que não ensinamos da forma correta? Por que nós não ensinamos da forma que está na Bíblia? Por exemplo, nós não somos judeus, nós somos gentios, nós somos cristãos, nós não somos judeus, nós seguimos o Evangelho, nós não seguimos a Torá. Meus queridos, não existe levita nos nossos dias, então não podemos impor o dízimo dentro sobre a lei de Moisés, não podemos impor sobre a lei mosaica, não existe templo judaico. Meus queridos, mas nós devemos entender uma coisa: se não existe dízimo dentro da lei judaica para os nossos dias, é pecado dar o dízimo. O que nós devemos fazer? Vamos prestar bastante atenção, lembrando lá que na época, antes da lei de Moisés, Abraão, ele dava o dízimo, deu um dízimo lá uma vez e só foi mencionado apenas essa vez, e não deu do seu trabalho, ele deu dos despojos da guerra, do que ele conseguiu arrecadar da guerra. Meus queridos, na lei de Moisés passou a ser obrigado, o dízimo ele era obrigado. Na nova aliança não menciona a obrigatoriedade do dízimo, apenas menciona que o cristão ele tem que dar com alegria, apenas menciona que alguns apóstolos eles convocavam os cristãos, eles davam a metade de tudo que tinha, outros davam tudo que tinha, outros vendiam tudo que tinha e dava para os pobres e repartiam. Isso é o que menciona a Bíblia Sagrada. A Bíblia também menciona no Novo Testamento, na Nova Aliança, que o cristão ele tem que dar com alegria, tem que ofertar, mas ele não fala necessariamente que é o dízimo. Agora a palavra de Deus diz que tem que ser ofertado proporcionalmente ao seu salário, como afirma o apóstolo Paulo. A oferta, meus queridos, ela tinha que ser proporcional ao seu salário, tem que ser proporcional ao seu salário, conforme o apóstolo Paulo ele menciona. Então, nós devemos sim ofertar com alegria. Você pode ofertar o que você quiser, você pode ofertar o seu salário todo, se você tiver condições financeiras guardadas, você pode ofertar 10, 20, 30% do que você quiser. Agora, se você deseja
dar o dízimo, se você deseja ofertar o dízimo, eu particularmente não vejo que é errado, não vejo que é pecado, contanto que não seja algo dentro da lei judaica, porque se você quer seguir a lei judaica, você vai ter que seguir 613 leis, e se você pecar em uma delas, você vai errar em todas, é o que a palavra de Deus diz. Então, de preferência, se você for ofertar, você oferte o que o seu coração, tem que ser algo com bondade, tem que ser algo dando com alegria, tem que ser algo para ajudar. Por quê? Porque você também precisa pagar a energia do lugar que você está, você precisa pagar a água que você bebe, você precisa pagar muitas vezes o salário do pastor, que é bíblico, o salário é bíblico, porém tem que ser com alegria. Nós vemos que as igrejas, na época do Novo Testamento, algumas pessoas doavam suas propriedades, dividiam entre os irmãos, dividiam entre os pobres. Nós vemos que a ajuda na igreja no Novo Testamento, ela servia para satisfazer a necessidade de todas as pessoas. A gente vê isso em Atos 2, a gente vê também que era para satisfazer a necessidade dos pobres, como nós vemos lá em Lucas, capítulo 12, versículo 33 em diante, diz: vendei o que tendes e dai as esmolas, fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca cabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói, porque aonde estiver o teu tesouro, ali está também o teu coração. Aquele que furtava não furta mais, diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 28. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Então, as ofertas, elas serviam para ajudar os pobres também, elas serviam para manter os pastores, elas serviam para manter as igrejas, porque eram dadas proporcional, era parecido muitas vezes com o dízimo, mas não com o jugo da lei, não com essa obrigatoriedade que tem que ser os 10%, de preferência eu oferto dependendo proporcionalmente ao salário, porque se eu ganho 100 mil reais, ou se eu ganho 1.000 reais, eu tenho que ofertar o que Deus colocar no meu coração. Porque eu ganho R$500 mil, eu vou ofertar 50 mil reais. Eu posso ofertar 100, eu posso ofertar 200. Isso não é uma obrigatoriedade, eu repito. O que nós temos nos nossos dias, o que o cristão do Novo Testamento ele vive, é a nova aliança. E a nova aliança, ela pede que quando você for ofertar, quando você for contribuir para Deus, você não esteja intrigado do seu irmão, você esteja bem com seu irmão. Mas o seu pastor explica isso na sua igreja, ele diz que não é para aceitar esse tipo de oferta, mas muitas das vezes eles ficam em silêncio, porque eles não querem que você... eles não estão nem aí muitas das vezes, uma grande maioria, eles não estão aí para o que a Bíblia diz, eles estão muitas vezes para arrecadação. Então, meus queridos, a oferta, ela tem que ser dada. Nós precisamos sim, ofertar para determinadas obras. Por exemplo, os missionários da verdade precisam das ofertas para ir para os povoados. Precisamos da oferta para manter um programa na rádio. Então, é necessário. Isso quando a igreja ela vê, ela sente de Deus, ela sente o desejo de contribuir. Mas quando é imposto dentro da lei mosaica, quando é algo imposto, quando é algo que tenta enganar as pessoas, que tenta instruir dizendo que você está roubando de Deus, é uma mentira. O dízimo, ele hoje, em minha opinião, ele é voluntário, assim como foi na época de Abraão, assim como um grande teólogo, John MacArthur, acreditava que na época de Abraão ele era voluntário. Falando em teólogo hoje, o pastor Augusto Nicodemos, ele fala e confirma que o Novo Testamento ele não menciona sobre o dízimo, e que quando Jesus ele falou, foi para os fariseus. O próprio pastor Augusto Nicodemos, ele explica isso. Ele é um dos maiores teólogos hoje do Brasil. Já um pastor apóstolo, Agenor Duque, ele diz em um dos seus vídeos que quem não der vai para o inferno. O pastor Riés Soares, ele diz também
que vai para o inferno. Meus queridos, o dízimo hoje, segundo o pastor Paulo Júnior, ele está sendo substituído pelo sangue de Jesus. A expiação não é feita mais pelo sangue de Jesus. A expiação é feita pelo dízimo. E isso é heresia. Estão trocando a salvação pelo dízimo. Mas a palavra de Deus diz lá em Salmos, capítulo 46, 39. Meu Deus, a redenção da alma é caríssima, ninguém pode pagar pela redenção da alma, e estão cobrando 10% pela salvação. Repreenda, é heresia, são falsos profetas, são falsos mestres, são falsos pastores. Um dos maiores apologetas da nossa época, o pastor Paulo Júnior, diz que todos os pastores, todos os livros, todas as pregações que distorcer a palavra de Deus, todas as pregações que distorcer as verdades das Escrituras, não é de Deus, não provém de Deus, não está com Deus, está enganando. Então, meus queridos, para encerrar, nós devemos entender, dentro da nossa pouca concepção, que o dízimo antes da aliança era voluntário, que o dízimo dentro da aliança, dentro das leis mosaicas, dentro das leis judaicas era obrigatório, mas a partir da morte de Jesus, a partir que o sangue de Jesus ele foi derramado na cruz do Calvário, que sim, esse comprou a nossa salvação. A partir daí ele passou a ser voluntário. Porém, se nós somos cristãos, nós devemos ofertar até mais do que o dízimo, porque tudo na graça tem que superar a lei. Então, meus queridos, nós precisamos ofertar para cumprir com as nossas obrigações, com alegria, proporcionar o nosso salário, mas oferta nós só podemos dar uma explicação melhor em um outro programa, porque hoje nós estamos tratando unicamente sobre o dízimo. Então, se você estava ludibriado, ou se você tem dúvida, pegue esses versículos que foi falado, pegue os versículos que foi falado, leve ao seu pastor, peça para ele lhe explicar, porque se é para fazermos o correto, porque não ensinamos da forma certa, porque não ensinamos da forma correta, porque as pessoas têm esse desejo de estar enganando, porque não fazem da forma correta. Aleluia, louvado e engrandecido seja o Deus Todo-Poderoso. Meus queridos, se a Bíblia Sagrada fala, é verdade. Se a Bíblia Sagrada, dentro de um contexto, ela explica, nós devemos acreditar. Nós não devemos acreditar no que nós achamos, porque o que nós achamos não tem importância. O que tem importância é a palavra de Deus. O que tem importância é o que Cristo diz na sua santa palavra. E essa sim nós devemos cumprir. Essa sim nós devemos caminhar, essa sim nós devemos comer, essa sim nós devemos nos alimentar, porque a nossa salvação, ela não vale 10%, a nossa salvação não tem preço, a redenção ninguém pode pagar, ninguém pode pagar a redenção. Então, meus queridos, que nós venhamos a ter um conhecimento aprofundado da palavra de Deus, que nós não venhamos a errar por não conhecer as Escrituras, que nós venhamos a ter um conhecimento pelo menos básico, mínimo, que nós não venhamos a ser engodados por esses pastores, por esses falsos mestres. Chegamos ao final de mais um programa. Que Cristo tenha misericórdia das nossas vidas, que Cristo ele seja o nosso respirar, e que a salvação ela seja sempre mirada na cruz, e não em 10%, e não no dinheiro, e não em ouro, nem prata, porque a salvação ninguém pode pagar, só o sangue de Jesus. Um ótimo sábado a todos, um ótimo final de semana. Até o próximo sábado, se assim o nosso Deus permitir. E que não venhamos a esquecer jamais que missões, senão agora quando? Senão aqui onde? Senão aí, quem irá fazer? Porque missões, essa é a nossa marca.